Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Cargo. Eu e meu parceiro Marcelo Veiga. Estamos juntos aqui. Dessa vez vamos conversar com uma delegada de polícia aqui do estado de São Paulo. Foi aprovada para delegada de polícia no estado de Minas Gerais, professora de Direito Constitucional, Sabrina Freitas. Tudo bem? Boa tarde, pessoal, ou bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Não sei que horas que vocês vão assistir. É um prazer estar com vocês, meus amigos, colegas, né? De aula, de prova oral, de perrengue. Exatamente. A gente convidou você aqui para a gente trocar uma ideia sobre um tema muito bacana, muito específico, e os nossos alunos, seguidores, têm muitas dessas dúvidas, né? Imagina passar num concurso público que você sonha, e às vezes você não consegue passar em casa, né? Marcelão, qual a sua primeira pergunta sobre essa temática, cara? Sabrina, seja bem-vinda ao podcast Além do Cargo, é um prazer estar aqui. Já passei algumas orientações para Sabrina, para ela não fazer bullying comigo aqui. Eu já ia começar. Mas a gente vai chegar lá. Bom, eu quero te perguntar como foi sair de Goiás e vir sozinha para São Paulo. Essa é uma questão importante, porque hoje a gente tem uma massa de estudantes que sonham em chegar onde nós estamos hoje, que é um cargo público de ponta, e é lindo. Eu sou super entusiasta do concurso público, porque eu acho que é uma ferramenta democrática para as pessoas mudarem de vida. Só que vem muita coisa junto com isso, né? Vem a mudança de vida, vem a distância da família, vem a distância de amigos. Muita gente não consegue conciliar o relacionamento, então é um momento em que acontecem muitos rompimentos de relacionamento em razão da distância. Então é uma mudança de vida muito drástica, foi para mim, e eu quero saber de você como foi essa mudança, sair lá de Goiás, terra boa, para São Paulo. Amigo, essa mudança me permitiu estar aqui nesse podcast, esperar você passar pomada no seu cabelo para tirar a foto dupla. Então valeu muito a pena, te garanto. Mas falando sério agora, esse tema realmente é especial e é importante porque a gente só pensa em passar. Quando a gente está na fase de concurseiro, a única coisa que a gente quer é passar, mas a gente não para refletir como que vai ser, onde vai ser, o que a gente está disposto, o que a gente vai deixar, né? Felizmente, eu tinha feito essa reflexão quando decidi estudar para concurso. Eu não era casada, não sou ainda, né? Mas, enfim, no sentido de que não tinha nada que me prendesse no meu estado. E eu sempre tive a visão clara que, apesar de muito apegada à minha família, eu os ajudaria mais e seria muito mais útil aprovado em um concurso público, seja onde fosse. Porém, eu tinha minhas preferências de fazer nos estados mais próximos a Goiás, e se eu não tivesse êxito, eu faria em qualquer lugar. E eu sempre falo isso, né? Sonho não tem CEP. É verdade. Sonho não tem CEP. Eu tenho uma caneca que tem escrito, um aluno me deu, sonho não tem CEP, que eu sempre digo isso. Mas a gente precisa... Eu também passei fora do meu estado desde 2008, quando eu fiz o meu primeiro concurso. É difícil, porque há um rompimento do vínculo familiar, há um rompimento do vínculo de amizade, o seu ciclo de amizade vai ser cessado de forma abrupta e naturalmente, Marcelão e Sabrina, você vai iniciar um novo ciclo naquele estado que você passou. E gradativamente você vai visitando menos o seu estado de origem. Isso é natural. Como é que foi pra você? Você também passou fora, né? Assim, pra mim, talvez não tenha sido tão tranquilo quanto pra Sabrina, porque a distância era muito grande. Eu não conseguia sair. Você passou longe. Passei pro Ceará, saí do Rio. Eu não conseguia sair muito do Ceará pra poder ir pro Rio sempre. Então foi difícil, e eu acho que esse é um ponto até que eu queria ouvir da Sabrina. O mais difícil para mim não foi a distância física, foi a adaptação cultural. Eu tive muita dificuldade de me adaptar culturalmente, de fazer amizades. O Thiago sabe, eu não sou uma pessoa muito fácil. Pessoal, o Marcelo, ele mudou significativamente. Depois eu vou fazer uma reunião, a gente precisa fazer uma reunião, irmão, sobre isso, gente.
Eu Com todo o carinho à defensoria. Não, e o engraçado, deixa eu te interromper, Samira. Achou que ele ia ficar Depois que o Marcelo saiu da mole. polícia, cara, eu achei que ele fosse ficar mais lá e tá mais violento. Ele tá, como é que você fala? Como é que você falou? Tá com a verbalização? Não, comunicação agressiva. Comunicação violenta. Mas conclua a pergunta pra Sabrina, Marcelão. Então, assim, eu tive essa dificuldade, né, de me adaptar culturalmente, de fazer amizade. Então, eu passei muito tempo no Ceará arrastando corrente. Eu fiz uma live há pouco tempo também com uma amiga que passou longe. E tem essa dificuldade das amizades, do vínculo. É como se você estivesse fisicamente em um lugar e o teu coração, tua alma estivesse em outro. Você viveu isso? Eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso em papos de amigos, né? Mas eu eu fui nomeada aqui em fevereiro, para tomar posse em fevereiro de 2020, e a pandemia começou em março de 2020. Caraca. Um mês após a pandemia. Então, eu não só tive esse ponto de afastamento, como eu vivi o isolamento logo que eu me mudei de casa. É verdade, no início da pandemia houve tudo, né? Ninguém fechou tudo, aeroporto. Inclusive a Cadepol. Tanto que a minha Cadepol, ela durou 1 ano, porque ela foi híbrida, né? Ela foi uma parte... Tudo que deu para ser à distância, a gente assistiu por videoaula. Foi 1 mês presencial e logo já começaram as aulas virtuais. E muita gente voltou para suas casas. Eu peguei Covid antes de... Acho que não tinha nem 200 casos confirmados ainda. Foi bem no início. E foi bem quando fechou tudo. E além de toda essa adaptação, de mudança, eu morei a vida inteira com meus pais. Eu nunca tinha morado sozinha antes. Foi logo uma mudança para São Paulo. Não sei se a gente já conversou também, mas São Paulo, a princípio, não era o meu estado de preferência, que inclusive depois eu quero que a gente volte nesse tema de que sonho não tem CEP, às vezes a gente se surpreende com o local, né? Meu sonho, a princípio, era Minas. E você passou para delegada em Minas, né? Passei, fui nomeada, mas aí depois eu vi que era melhor aqui, mas já vivendo aqui, né? E aí, a gente teve um mês de aula presencial e logo começou a pandemia, fechou tudo, a Cadepol fechou, muita gente voltou para casa. Você ficou? Eu fiquei aqui por vários motivos. Primeiro, eu tava com Covid. Já né? não queria transmitir, né? Já não queria transmitir. Eu tive uma grande dificuldade com apartamento. Esse também é um perrengue que as pessoas passam quando vão mudar. Como eu não queria gastar mais para vir aqui para escolher, eu escolhi uma kitnet pela internet. E quando eu cheguei, a dona do local tinha passado para uma outra pessoa, não deu certo, eu tive que buscar moradia de última hora. Meu Deus. E num lugar que você não conhece ninguém, Que né? eu não conheço nada nem ninguém. Minha mãe ficou aqui 5 dias. Então, depois que ela foi embora, eu fiz mudança, olhei apartamento, tudo sozinha. Assim, graças a Deus, tinha já alguns colegas da Cadepol que me auxiliaram. Mas aí, quando começou a pandemia, esse apartamento que eu mudei era novo, mofou tudo. Gente, vocês não estão entendendo. Mofou até garfo dentro do armário. O guarda-roupa mofado de fora a fora. E aí eu tive que ser realocada para um outro apartamento que tinha, sei lá, se tivesse 14 metros quadrados era muito. Tipo cativeiro, né? Cativeiro não, de sequestro. sem brincadeira. Um estúdiozinho, né? Não chegava a ser um estúdio, Marcelo. Olha, eu não tinha o espaço dessa mesa aqui de espaço livre dentro do local que eu tava. Assim, o espaço da pia, entre a pia e o banheiro, era menor que isso aqui. E o espaço entre a cama e o guarda-roupa era infinitamente menor que isso aqui. Pra vocês terem noção. E foi aí que começou a pandemia. Então, o período de isolamento eu passei literalmente em cativeiro. Esse é um grande lance, né? Que eu falei aqui que sonho não tem CEP, mas eu coloco entre aspas. Porque o que acontece? Eu viajei o Brasil inteiro fazendo um concurso, né? Eu sempre fui aventureiro. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que não é bem assim. Porra, eu vim do Rio de Janeiro. Tinha as preferências. Você veio do Rio de Janeiro, a Sabrina morava em Goiás. Claro, tem estados que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Para se adaptar. E aí você se percebe sozinho, com um conflito cultural muito grande, e aí talvez fale assim, cara, não é meu lugar.
E isso é Não, importante. e bate a frustração do Sim, pensamento. Meu Deus, será que eu fiquei estudando para isso? Exatamente. E eu queria viver isso, Era será? isso que eu queria concluir aqui. Não é tão simples. Então, hoje, quando o candidato começa a estudar, é importante que ele faça um planejamento, ele opte por um estado que seja próximo à sua família ou que ele saiba a realidade. Porque isso que o Marcelo falou é muito importante. O choque cultural. É Eu muito concordo. grande. A gente estava conversando da sua dificuldade do Espírito Santo, que é um estado culturalmente muito próximo do Rio de Janeiro. Você está ali em Vitória, Vila Velha, Do lado. é quase um Rio de Janeiro, é quase a extensão do Rio, né? Culturalmente, a gente é muito próximo. Eu sou filho de capixaba, então adoro o estado. Mas tem muita diferença, não é tão simples assim. Então, mesmo em estados próximos, você deve sentir isso todo dia hoje aqui, o comportamento, Bastante. as amizades, como funcionam os grupos, como funcionam as coisas. Então, a gente tem tem que levar isso em consideração. Eu acho que as carreiras policiais têm uma vantagem nesse aspecto. Porque acaba que a Cadepol, ela une muitas pessoas. E a maioria é de fora. Em concurso de delegado de polícia, principalmente. Vem muita gente de fora. Na minha sala, a gente contava nos dedos quem era realmente paulista. Então, acaba que forma uma família. Você tem uma família ali. Foi isso que me salvou, inclusive, nesse período de pandemia. Todo mundo com Covid, quem dava para ir no mercado comprava, deixava, às vezes, coisa na porta do apartamento do outro. Foi a esse nível. E aí eu optei por ficar aqui, justamente para ter... Como é que foi essa situação, né? Você veio para cá antes, na sequência, você foi nomeado em Minas, e Minas era o estado que você tinha pretensão. Eu fui nomeada em Minas um ano depois de estar aqui em São Paulo. E se era a sua pretensão, por que você ficou? Então, justamente por causa disso. Porque vivendo aqui, eu vi que em questão de logística, facilidade para visitar a família, facilidade para receber visita da família. Porque Minas é aquele negócio de proximidade cultural. Porque aí você tem que pesar seus valores. O que é qualidade de vida para você? O que você quer, né? O que é mais importante? Meu sonho era Minas justamente por essa proximidade, que Minas e Goiás estão ali também do lado, muito parecida a cultura, a culinária, o acolhimento. O pessoal, eu estava na porta de escola para fazer prova em Minas, o pessoal parava vocês vão fazer prova de quê? Eu vou ficar torcendo. Qual a chance disso acontecer? Aqui em São Paulo é muito pequena, assim. Nenhuma. Honestamente, zero. Tá todo mundo muito focado nas próprias coisas, na correria, né? Então, eu tinha essa preferência por Minas em razão disso. Porém, as vagas para um estado como Minas, a maioria é distribuída para o interior. E interior, às vezes, como Manga. Tem uma amiga minha que foi para Manga, que é, sei lá, 900 km. Município? É um município. Minas é imenso. É um estado imenso. E aí era, sei lá, 900 quilômetros de BH. E para chegar, ou você pegava balsa, ou você andava 40 km de estrada de terra. Então, assim, o bom é que não ia ter bandido foragido, porque se ele pensasse, você chegava a tempo antes dele fugir de balsa ou antes dele pegar a estrada de terra. Mas, de resto, é uma realidade que tem que ser pesada. Você tem que pensar. E outro ponto, né, já pegando esse gancho, as pessoas fazem concurso fora, saem dos seus estados de origem. A maioria dos candidatos, ou grande parte, mora em capital. E aí, quando vai para uma cidade, por exemplo, Minas Gerais, acho que vai ficar lotado em BH, ou Fortaleza, ou Curitiba. No começo. Mas Só eu que acho não que vai, isso, eu vai acho pro que isso é interior. um pouco uma patologia de todos nós que vendemos concurso público, de que vendemos cursos, vendemos aulas, vendemos acompanhamentos, os profissionais do concurso público. Porque isso que a gente está fazendo aqui no podcast, além do cargo, não é feito. O que a gente está debatendo? Aquilo que não fala no cursinho, a realidade. Né? Por isso a importância, e a gente está investindo muito nesse projeto para que as pessoas vejam o que tem depois da aprovação, o que tem por trás da aprovação. Né? Nesse ponto, eu era do interior. Eu morava no interior de Goiás. Qual cidade você morava? Lusiânia. É interior, assim, é um interior bem perto de Brasília. Ficou uns 40, 50 minutos de Então Brasília. você morava em Brasília, trânsito. praticamente, né? Eu tinha acesso a tudo que eu quisesse de cidade grande, mas eu morava no interior. E eu não ia com tanta frequência a Brasília. E eu tinha
o receio ao contrário, de não me adaptar à capital, como São Paulo. Sério? Né? Só que a partir do São Paulo, ou você ama ou você odeia. E a partir do momento que você ama, que você se acostuma, é difícil você querer viver longe. Eu, pelo menos, me apeguei muito, gostei bastante. E acho que... e aqui também é o inverso do que acontece nos outros estados, porque geralmente as vagas são para o interior, na maioria dos estados. Aqui em São Paulo, geralmente, uma boa quantidade de vagas fica para a capital. E aí você tem que pensar também custo de vida, né? Enfim, toda a realidade é distância, às vezes você pode morar num canto e trabalhar bem longe. E para mim, qualidade de vida aqui é morar perto. Então, enfim, são várias coisas para você analisar depois da posse. E quando eu fui vivendo aqui, o fato de ter tomado posse na pandemia em São Paulo, isso foi favorável para mim. Porque eu tinha acesso a tudo, mesmo nas maiores limitações eu tinha acesso a tudo, né? Imagina como teria sido isso se fosse em Minas, numa cidade bem, bem, bem distante que fosse difícil para ter visita. Eu estaria disposta a pagar o preço, eu iria feliz para qualquer cidade que fosse. Mas se eu tive a oportunidade, né? Só que eu tive essa oportunidade porque eu não abri mão até tomar posse. Porque isso passou pela minha cabeça. De não tomar posse? Eu não ia vir fazer nem a segunda fase, nem a prova oral de São Paulo. Sério? Eu vim arrastada por amigos que falaram, você tá doida. Porque eu queria Minas, assim, mais do que tudo na vida. Que vida louca, né, cara? Olha que loucura. É loucura, né? Eu só vim fazer a primeira prova, eu só vim fazer a prova objetiva aqui porque uma amiga tinha comprado a passagem, hotel, tudo junto comigo. E ela queria fazer. No final eu vim, passei aqui, e eu tava nem aí para essa primeira prova. A segunda fase, eu tinha passado na primeira de Minas, porque acontece que eu me inscrevi em São Paulo para São Paulo ser um teste para Minas. Teve a pandemia, teve a greve dos caminhoneiros e adiou a prova de São Paulo. De tudo, cara. Caminhoneiro. Eu lembro que eu comi ontem, velho. Menino, mas é porque foram coisas que... mulher não Esquece esquece não, hein? Não esquece nada. A memória da mulher, você esquece. Esquece não. Verdade. Não esquece não, pode ficar tranquilo. Lembra. Enfim, teve a greve dos caminhoneiros, fez a prova ser adiada e eu vim fazendo. A prova dissertativa aqui foi 3 dias antes da prova oral de Minas, então eu quase não vinha. A prova oral aqui demorou 6 meses, do mesmo jeito que demorou agora, demorou bastante também entre a dissertativa e a oral. Eu já tinha largado para lá, porque tinha promessa de chamar todo mundo em Minas. E aí, quando eu decidi estudar, foi sei lá, uma semana depois veio o sorteio. Esse concurso foi em 2018, confere? É isso? Confere. 2018, né? E aí um amigo meu me obrigou, ele me ligava todo dia, em chamada de vídeo, e falava, vamos treinar. E ele treinava comigo todos os dias, até a prova oral. E eu fui sorteada, eram 50 dias de prova, eu fui sorteada para o 2º dia. Mas deu certo, estou aqui. Mas eu não, assim, tinha tudo para eu não ter concluído a prova aqui. Inclusive, deixo essa mensagem. Vão fazendo provas e só parem depois de assinarem o termo de posse no local que vocês querem. E aí, com a rotina, inclusive, na Cadepol também conhecendo pessoas, fui tendo essa oportunidade de me aproximar de mais gente. A pandemia dificultou um pouco isso, porque, querendo ou não, tem as convivências. Depois, quando a gente tinha aula presencial, ia todo mundo com um pastel, tomar cerveja, enfim. Não tinha isso no online, né? A gente perdeu um pouco dessa proximidade. Talvez seja bom, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas... Marcelão, e deixa eu perguntar, acho que eu nunca te perguntei, né? Que ano que tu foi nomeado, irmão, para ser delegado de polícia? Eu fui nomeado na polícia do Ceará em 2015. Não, 2016. 2016. Tu morava no Rio? Morava no Rio. Lá no gueto? Lá no gueto. Tá, e aí tu foi de Malicuia pra lá? De Malicuia. Vocês fizeram a Cadepol também? Quanto tempo? Eu fiz a Cadepol na PSERG, foram 10 meses, 11 meses, quase um ano também. Foi longa para inspetor. E aí no Ceará, para delegado, foram 4 meses de Cadepol. A minha Cadepol... Lá não é Cadepol, né? Lá no Paraná é Escola de Polícia, né? Que é a escola. Foram 5 meses, né? Irmão, qual foi a tua primeira lotação, Marcelo? Tu ficou na capital? Não, fui para Bela Cruz. Um abraço pro pessoal aí de Bela Cruz. É longe.
Quantos km de 300 e pouquinho, não sei. Me conta aí como é que foi essa experiência. Traumática pra mim, né? Pra você. Eu cheguei em Bela Cruz, um sol do inferno, um calor, lugar seco, não tinha nada. Na delegacia não tinha ninguém, era eu. Não tinha pomadinha pra passar no Não cabelo, não tinha filé. Não tinha o filézinho. Filé de salmão, Filézinho né? de salmão com molho de mostarda que o pai gosta, não tinha lá. Né? Vinho branco, Tava acostumado a comer calango, agora tá falando sequência de molho de mostarda. Para, irmão. Mas tinha, quantos mil habitantes tinha a cidade, Marcelo? Ah, não lembro, assim, acho que uns 20 ou 30 mil habitantes, mas a área rural era muito grande, né, então... E aí, quanto tempo depois você conseguiu ser removido pra capital? Ah, eu me removi rápido, porque eu saí da polícia do Rio com outro ritmo de polícia, né, a galera que tá entrando aí agora, o pessoal do Rio sabe, a polícia do Rio, ela é uma escola não só da polícia do Brasil, né, mas uma escola de vida. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia como é que funcionava, como é que fazia para achar as coisas. Então, rapidamente, os diretores foram me removendo em razão dessa minha desenvoltura. Eu fiz muitas operações, prendi muita gente importante lá. Isso foi me ajudando a rapidamente, eu não conhecia ninguém do Ceará, nunca tive peixe, amizade, nada. Foi o meu trabalho, foi me levando. Até Legal. que eu exonerei e eu já estava especializada, já estava bem. Legal, isso é muito importante, né? Depois, né, pegando um gancho, né? Além do cargo, né? Importante que a gente trabalhe. Mostre vocação, vontade, né? Isso é importante. Sabrina, e você, né? Você tomou posse, teve a intercorrência do Covid e tal, naquele momento complicado. Qual foi a sua primeira lotação? Capital, a mesma que eu tô até hoje. Você já foi para a Central de Flagrante? Já fui para a Central. Delegada Inclusive, plantonista. aqui em São Paulo, os novatos têm uma regra interna de que devem ficar os 3 primeiros anos em centrais de flagrantes. Aqui em São Paulo, para quem fica lotado na capital. A preferência de central de flagrantes é para os novatos. Isso é bom porque aqui a gente tem... Pelo acúmulo de delegacia, você tem uma gratificação que ajuda quem está nesse início. Por outro lado, é uma loucura, né? Eu obviamente não vou falar por questões de segurança a área que eu estou, mas a minha central de flagrantes é uma central bem pesada. O primeiro dia de plantão, meu povo, né? Dá vontade de sair correndo, entrar no banheiro e ligar, mãe, me tira daqui. Mas aí você faz uma cara de que sabe resolver tudo. Aos poucos as respostas vão surgindo, né? Mas optei por ficar na capital. As vagas foram distribuídas metade para interior, metade para capital. Inclusive, esse é um diferencial do concurso daqui. Eu optei, até durante a pandemia, por ficar mais tempo aqui para ter São Paulo como casa. Eu queria ter essa sensação de que minha casa é aqui. Né? Às vezes a gente fala... inclusive, o título do podcast é A Vida Fora de Casa. Né? Uma coisa que me ajudou muito foi fazer de São Paulo a minha casa. Né? Eu construí minha casa Hoje você aqui. se sente em casa? Me sinto em casa. Sério? Minha casa é aqui. Cara, que isso é muito legal, Muito né? legal. Muito legal. Eu acho que isso faz parte, né, da escolha de passar num concurso público. A pessoa que sai da própria casa e vai para um outro estado, ela deve ter a consciência de que essa mudança de vida também depende da maneira como ela vai chegar nesse novo estado, se ela vai estar de coração aberto. Você tem que estar de coração aberto para comer o que se come no local, ouvir as músicas que se escuta no local. E pegando de novo o nome do podcast, além do cargo, você tem que pensar que a sua vida não é só a delegacia. Então não dá para eu estar aqui me sentindo realizada como delegada de polícia, focando só na profissão, mas sentindo que o meu coração, a minha vida ficou em Goiás. Né? Então eu realmente queria me sentir em casa e construir minha vida aqui, fazer amizades aqui, ter rotina de lazer, de outras coisas, tenho minha paróquia, enfim. Eu quis construir essa vida aqui para eu me sentir inteira aqui. E eu falo, né? Eu falo com propriedade. Eu acho que dos 3 aqui, eu sou o que tenho mais tempo fora de casa. Eu passei no concurso em 2008. 2009 foi embora. Eu fui embora do Rio de Janeiro. Já são 14 anos. Fora de casa. E eu falo, irmão,
é um rompimento absurdo. Hoje eu falo com os meus amigos, que são amigos de infância, pelo WhatsApp ou pelo Instagram ali, e há um rompimento violento. Cada vez menos eu vou pro Rio. E pegando o gancho da Sabrina e você também, você era solteiro, né? E agora você, enfim, vai casar, eu já sou convidado, tranquilo. Alô, Mayara, tamo junto. E aí você já vai construir uma família. E ela é natural de lá, você é a mesma coisa. Daqui a pouco vai arrumar um namorado, vai se tornar um marido, vai ter filhos. E construir a vida. Olha como isso é importante, a sua opção em fazer assim, cara, eu vou fazer um concurso fora do meu estado de origem. Isso não é brincadeira. Pode criar laços eternos naquele novo estado que você E eu também não quero deixar, propondo. porque pela forma como eu falei, pode ser que passe a imagem de que foi fácil, mas não foi, né? Eu quero, assim, deixar claro que foi a opção que eu fiz para que fosse mais fácil, mas não foi. Graças a Deus eu tenho condição de ir sempre em casa. A passagem, isso também São foi Paulo, considerado, né? Levado em por consideração. mim, porque a passagem daqui para Brasília, muitas vezes eu acho R$300 ida e volta, é mais barato que ônibus. E eu tô lá em 1h30, 2 horas. Então, eu tenho conseguido ir com uma boa frequência, voltar em casa. Só que assim, toda vez que se eu for uma vez por mês, 2 vezes por mês, toda vez eu saio de lá, minha mãe tá chorando. Eu saio, eu deixo minha mãe chorar. Eu posso ir 1 vez por semana. No dia que eu venho embora, eu deixo minha mãe chorando lá. Isso é uma consequência além do cargo, que, né? Além. Eu passei por isso no início, que eu ia uma vez, quando eu saí do Rio a primeira vez, a Dani e as meninas ficaram no Rio. E eu ia a cada 15 dias. Porra, eu era investigador de polícia, irmão. Não era delegado, não tinha dinheiro pra ficar indo toda hora. Eu só ia de busão, né? E aí eu ia, porra, todo domingo à noite eu vinha muito triste, cara. Muito. E a gente deve pensar isso. Imagina, é importante esse papo aqui. Quando a gente convidou a Sabrina, eu falei, Marcelo, esse é um tema sensacional pra gente abordar, porque as pessoas acham que vão passar no concurso de delegado de polícia, os seus problemas vão se resolver. Não vai, irmão, vão começar outros. Exatamente. Saudade da tua família, saudade do teu pai e da tua mãe. Exatamente, a gente que já tá, assim, eu passei muitos anos na polícia, você tá há muitos anos, a Sabrina já tá construindo a estrada dela aí, já tá há 3 anos, né? A gente sabe que nesse caminho se perde muita gente boa se perde nisso que parece ser banal, que são as coisas que a gente está tratando aqui. Adaptação, família, ir com o coração aberto para fazer novas amizades, entender que é difícil, vai pro interior, não adianta fazer pirracinha, não adianta fazer birrinha, vai ficar lá 2, 3 anos, vai sangrar até chegar teu momento, que todo mundo passa por isso. E muitas vezes o candidato, quando ele se torna ali o delegado, o promotor, o defensor, o juiz, ele acaba sucumbindo a isso tudo. Então aquela vontade gigante de passar no concurso, ela morre na prova. Mas você precisa levar essa vontade gigante de passar no concurso para a vida, para o cargo, para se tornar um bom profissional, para ser reconhecido, para fazer um bom trabalho, para devolver para a sociedade aquele dinheiro que você recebe. Que muitas vezes o salário é muito maior do que a prestação que o profissional entrega para a sociedade. Né? Como a gente está falando, o tema é fora de casa e a própria ideia do podcast é além do cargo. Quando eu tomei posse, né, meu salário eu acho que era 18 anos quebrado, 19 quanto, eu falei, cara, meu primeiro salário eu não sabia o que fazer de tanto dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu era investigador de polícia, irmão. Né? Aí eu vi aquele monte de zero, eu falei, porra, tô rico. 3 meses depois... Aí vem a realidade, eu falei, pô, mas só isso? E agora? É desse jeito. O que eu quero falar? Você é aquilo que você ganha. Você vive em cima daquilo que você produz. O meu carro já não era o mesmo. A roupa que eu usava você não é a mesma. aumenta o padrão de vida. Você vai aumentar o padrão de vida. E aí, naturalmente... Claro, a minha condição de vida, naquele momento, deu uma mudança significativa. Mas, amigo, você é aquilo que você ganha. Então, nos primeiros 3, 4 meses é massa. 6 meses depois, a realidade. Só que o seu padrão de vida aumentou. Então, isso é importante também, que o candidato tenha consciência. E eu te exortei hoje no aeroporto, queria comprar um lanche pebinha pra mim. Eu, não, filho, compra um madeiro pro pai, tá? É
me ligou, ele é muito cara de pau, ele me ligou e falou, pô, irmão, eu tô descendo aqui, a gente chegou junto, né? Eu tô aqui no aeroporto, eu falei, pô, mas vamos almoçar. Eu falei, Marcelo, não dá pra almoçar. O podcast é 1h da tarde. Não, a gente tem que almoçar, guerreiro, porque eu saí 3h da manhã, eu falei, Marcelo, eu tô aqui em frente ao Madeiro, vem me encontrar aqui. Não, compra o lanche aí. Eu falei, pô, tu quer que eu compre o teu lanche? Comprei. Tá vendo? Comprei. Comprou Madeiro. Com fome, pô, tá maluco. Mas é isso, a felicidade não vem no envelope junto com a assinatura do termo de posse. Não, aqui, ó, toma um envelope aqui chamado felicidade. Você tem que construir. Os desafios mudam, tem todo o desafio da adaptação, do salário, tem essa ideia de que a gente tem, vou ficar rico, né? Para minha realidade, porque eu trabalhava autonomamente o suficiente para ter dinheiro. Com o quê, Sabrina? Eu fazia consultoria simulado para a segunda fase da OAB, com preparação para a segunda fase da OAB. Advogava muito esporádico, mas o meu forte mesmo na época era a preparação para a segunda fase. Legal. Só que como é só a segunda fase, tem só em alguns períodos do ano, né? Então, eu fazia um dinheiro ali um período, o resto do tempo eu estava estudando igual uma maluca, né? Para passar o mais rápido possível. Quanto tempo você estudou? Até passar na primeira fase, 11 meses. Você passou de quando relativamente rápido. Foi relativamente rápido. Mas, assim, um ponto que eu acho foi diferencial, 2, na verdade, foram diferenciais para a minha aprovação. Primeiro, eu decidi investir em formação de base. Fiz um concurso com reta final e vi que não dava para tentar a sorte e decidi formar base. Então, esses 11 meses foram reclusa, estudando pra caramba, para formar base, estudando, revisando, fazendo questões no prazo correto, que eu entendia que funcionava para mim. E quando eu decidi fazer prova, eu estava preparada. Outro ponto é que, além da disciplina, acho que assim, disciplina é uma característica muito importante, mas eu tinha outra característica que eu acho que foi diferencial, assim, para focar e passar rápido, que foi a obsessão. Sério? Assim, eu tinha a ideia, eu quero passar rápido, então eu peguei aquela ideia com obsessão mesmo, com sangue no olho, eu sabia que dava para fazer. Inclusive, falo que foi a minha maior lição da minha primeira reprovação, que foi a reprovação em Goiás, no meu estado, né? Foi uma, mas foi doída. E aí, só que ela... Reprovar em casa? Em casa. Dói. Doeu. Então, valeu pelas outras que eu me poupei, né? Mas eu vi ali que dava, que se eu estudasse, se eu formasse base, dava certo. Só que tinha que ter sangue no olho, assim. Coloquei na cabeça, encasquetei, já era, estudei, devorei livro, abri mão de final de semana... Tinha meus momentos de lazer, de descanso, de, sei lá, ir à missa todos os dias, que era uma coisa que me deixava bem. E tinha momentos, parava aos finais de semana, durante o dia, para almoçar com a minha família. Tinha esses momentos, mas, via de regra, o meu tempo livre era para estudar. Parava também para trabalhar, no momento de segunda fase da OAB, eu trabalhava igual uma condenada, às vezes virava à noite, para levantar o dinheiro, para ter como bancar as etapas do concurso, mas de resto eu estava obsessivamente estudando. E aí eu queria pegar aquele gancho que você falou da gente achar que fica rico, né? Considerando o que eu ganhava, considerando o que eu poderia ganhar na minha cidade, a minha impressão era essa. O pessoal reclama, porque o salário na época que não chegava a 10 mil reais. Na Cadepol, o nosso salário seco era 7 mil e alguma coisa, 7.900, 7.800, uma coisa assim. Só que para mim isso era muito dinheiro, isso era muito mais do que meus pais ganhavam mensalmente. Já seria entendeu? uma Pra mudança mim, significativa, demais. Se meu né? pai e minha mãe criaram a gente sem passar necessidade, né? Nada sobrando, assim, Dentro esbanjando. de uma limitação, dignidade, mas né? não faltou nada, Sim. né? Com muito menos, aquilo para mim era surreal. Só que, né, como você falou, aluguel aqui é mais caro, você quer frequentar alguns lugares, quer ter um conforto, quer morar perto do trabalho, transporte aqui, tudo é muito longe, o gasto é alto também. E a gente, né, assim, tem que ter cuidado, eu não me considero consumista, eu sou bem controlada financeiramente, mas o padrão de vida sobe mesmo. E aí você vê que você não ficou rico. Né? Aí cai a realidade que você não ficou rico e que a responsabilidade é imensa, é uma responsabilidade gigantesca,
né? E principalmente quando você tem que começar tudo do zero. Porque eu não tinha carro para trazer, inclusive carro não tenho até hoje. Estou me planejando para comprar agora, inclusive. Ah, mas São Paulo é bom não ter carro. É bom não ter, porque mas tem no onde final parar, faz o trânsito diferença, é uma- viu? Assim, estou há 3 anos sem carro e vivi muito bem. Acho que financeiramente não compensa. Vou comprar agora porque, enfim. Tá acho rica, que... né? Não. É porque Uber dá problema aqui, né? Uber demora. Enfim, às vezes uma necessidade, urgência, segurança. Liberdade você ter seu Pra carro. Né? Exatamente. Por uma questão de liberdade, pensando em segurança, liberdade, hoje, pra mim, vai valer a pena. Entendi. Só que quando você tem que construir tudo do zero e tinha a necessidade de proporcionar isso também para minha família, um pouco do conforto que eu estava podendo ter, esse dinheiro vai assim, gente. Vai. Então tem que se organizar, tem que se planejar, tem que ter pés no chão, tem que saber gerir bem, tem que saber se para você parou ali, né? Para mim não parou ali. Muitas vezes as pessoas me perguntam, seu sonho de vida era ser delegado? Não, meu sonho de vida é muita coisa, ter uma vida com sentido e tal. Meu sonho profissional, era ser delegada de polícia. Já está realizado, mas tenho muitos outros. Você tem pretensão em sair da polícia? Você pretende voltar a estudar? Como é que é isso? Não pretendo voltar a estudar, amigo. Ninguém quer, né, meu irmão? Porque já passou. Assim, às vezes me entristece a falta de valorização do cargo de delegado de polícia. E isso é de uma forma mais acentuada aqui em São Paulo. Mas eu estou bem realizada no cargo. Eu não... Assim, para mim é a carreira mais legal. Eu poderia pensar em... Já tive vontade de estudar para MP de novo. Não vou falar que não tive, já tive vontade de voltar a estudar para MP. A gente já trocou essa ideia já, uma né? vez, né? Então, eu já tive vontade de voltar a estudar para MP para ficar mais tranquila. Por ser uma carreira semelhante e também pela segurança, salário, etc. Você já ouviu a frase... Não tem nada de semelhante. Quando a polícia entra no sangue é difícil, polícia né? é Não tem uma nada de cachaça. semelhante. É verdade. Promotor é outro game, né? Deixa eu ficar quieto, que isso aqui vai pro YouTube. Marcelão, vamos lá, deixa eu te perguntar. Você abandonou o barco, você saiu da nossa carreira. Hoje eu vesti o verde. Pois é. Vamos lá, irmão, legal. Deixa eu te fazer essa pergunta. O que te levou a sair da polícia? Hoje você está aprovado para... Você é defensor público no estado do Maranhão, você está aprovado para juiz. Fui nomeado na Defensoria de Alagoas. O que te levou a sair da carreira, irmão? Assim, a minha decisão de sair da polícia, ela veio antes da minha nomeação para o cargo de delegado. Eu fui inspetor muito tempo no Rio, e para os colegas que estão nos assistindo da Polícia do Rio, quem está nos escutando nas plataformas digitais, que hoje integra a PSERG, sabe que ser inspetor no Rio é massacrante. É um trabalho assim que eu acho que os caras que estão lá hoje, a galera da minha turma, um abraço para todo mundo, deveria ganhar o dobro do que ganha, porque é um trabalho massacrante. São muitas operações, porque a polícia, qualquer coisa tem que estar nas comunidades. Então, eu fazia as operações da delegacia e era deslocado semanalmente, às vezes 2, 3 vezes na semana, para grandes operações de outras delegacias. Tinha os plantões, depois fui para o expediente. Era muito complicado e... Eu sempre amei o que eu fazia na polícia, os anos que eu passei na polícia. Eu tenho muito orgulho, sou o que sou hoje por conta da minha passagem na polícia. Mas quando eu fui assumir delegado no Ceará, eu já estava cansado da polícia e já sabendo de que a diferença salarial para um delegado, para um defensor, para um juiz era grande. Eu já estava estudando, eu tinha acabado de passar para delegado. Eu passei para delegado com você no Paraná, no concurso de 2013, depois em 2015 no Ceará, então eu já estava no gás. O que eu incluí? Processo civil, uma matéria ou outra, falei, vou... Tá, mas existe algo que te inclinou a falar, cara, eu quero ser da polícia, é isso que eu quero saber. Qualidade de vida, né, amigo? A qualidade de vida, questão política muito forte, né? Você hoje está numa delegacia boa, às vezes um colega que não é tão esforçado quanto você. Essa é uma questão do concurso público. A gente estava até falando no último episódio com o André Uchoa. Olha, o mais disciplinado, o profissional mais organizado, que mais entrega ganha X,
E o mais vagabundo da carreira ganha o mesmo X. Isso é verdade. E às vezes esse que ganha o mesmo X, ele é colocado num cargo para ser teu chefe, porque ele é amigo de alguém. Amigo do rei. Amigo do rei. Então tudo isso foi me minando e a possibilidade de ter uma vida melhor. E quando eu cheguei na Defensoria Pública, eu cheguei com a sensação de missão cumprida, de que eu passei, todos os anos que eu passei na polícia, me doei demais. Quem trabalhou comigo sabe disso. Eu até quando eu já dava aula e era delegado, eu era um delegado que trabalhava realmente, né? Então eu cheguei na Defensoria com a sensação de missão cumprida e aberto a aprender e a contribuir de outra forma. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa estar na Defensoria, porque eu continuo fazendo o que eu fazia na delegacia, que é ajudar pessoas. Porque o delegado, muita gente tem uma visão errada do delegado, de que você vai ficar vestido de preto todo dia, com um fuzil na mão, entrando em operação. Você está na delegacia, você está ajudando pessoas. As pessoas Perfeito. entram lá pedindo ajuda, às vezes jurídica, pedindo ajuda para resolver um problema familiar. É a única emocional. porta aberta no meio do caos, né? Muitas E vezes. eu falo uma coisa, a carreira de delegado de polícia, de todas as carreiras jurídicas, é a que dá mais uma sensação de dever cumprido. Por quê? Percebam, a dona Maria apanhou em casa. Onde ela vai? Na delegacia. Ela vai na delegacia. A fulaninha foi estuprada. Onde ela vai? Quando eu estou na delegacia, eu recebo a dona Maria, eu olho o olho no olho da dona Maria, eu olho na menina que apanhou, que foi estuprada. O membro do Ministério Público, com todo respeito, são atribuições distintas. Ele lê papel. O juiz lê o papel. O defensor lê o papel. Então o delegado de polícia tem isso. E é isso que me deixa apaixonado pelo meu Inclusive, cargo diariamente. eu também. Inclusive, até em relação às decisões de prisões, de você entender por não ser flagrante, o juiz e o MP, eles vão se basear muito no que o delegado falou, porque é o delegado que está sentindo ali a ocorrência. E você não está atrelado a nenhum lado. Você pode buscar a verdade possível ali. Né? Você pode fazer alguma diligência, você pode ouvir quem você quiser, você tem uma liberdade para atuar. Isso também é apaixonante para mim na carreira. E voltando um pouquinho no assunto que você perguntou sobre lotação, Fica à vontade, que é o bate-papo. A vontade... Nem pauta tem aqui, velho. É livre, né? É livre, é lógico. A vantagem também de uma central de flagrantes, para quem está no começo, a gente passa perrengue. Tem muitos momentos que 3 horas da manhã não tem amigo que vai te atender para te dar uma luz, né? E, assim, eu tô com 3 anos e pouquinho na polícia, com 2 anos de central de flagrante, já vi muita coisa. E eu sempre acho que eu vi a coisa mais bizarra naquele dia. E sempre surge uma mais bizarra ainda. Plantão policial, Não, irmão, você vai ver de tudo. Cara, é muito... Assim, é cada história que, inclusive, eu tenho um bloco de notas e a gente pode até marcar um outro podcast pra gente contar histórias policiais, mas cada história... Vinho branco e o meu salmãozinho. Depois que ele foi pra tem que ter defensoria, acabou. Tem que ter passado a pomada no cabelo. Pomadinha no cabelo pra tirar a ponta dupla. Depois que ele foi pra defensoria, acabou. Mas assim, tem esses perrengues, mas a gente amadurece muito pra vida, muito como profissional. E eu penso que nesse início é hora de aprender. Na escolha da minha lotação, eu levei isso em conta também. Eu não queria delegacia parada, eu queria uma delegacia de ponta. Confusão em casa cheia. Exatamente, de tipo pra confusão em casa tudo, cheia. né? Que pega tudo, tiro, porrada e bomba, pra que fosse uma escola mesmo. Porque depois que você tem um tempo de polícia, pra você chegar, pra você ir lá pro meio do Paquistão, em São Paulo, né? E aí, pra todo mundo ter que te ensinar, pra você ter que aprender tudo do zero, é mais difícil. Quando você chega e vai para uma delegacia pesada, todo mundo tem disposição de te ajudar, né? Inclusive, o que vocês falaram também de se dedicar à carreira depois de ter se dedicado ao concurso é muito importante. Tanto que, logo que eu tomei posse, eu passei... Assim, eu tô nas redes sociais já tem... Acho que desde que eu trabalhava com a AB, desde 2016. Tem muito tempo. Mas no período que eu tomei posse, eu passei mais de 1 ano, acho que quase 2 anos, na verdade, postando, assim, uma vez a cada 2 meses no Instagram. Meu Instagram era realmente só para motivar vez ou outra, porque eu decidi, por um período, estar 100% focada na polícia.
Logo que eu Você entrei, eu tocou tomei a num- decisão. num Tipo, ponto tinha importante. gente que me mandava mensagem, faz mentoria, vamos fazer tal projeto. Eu falei, olha, nesse período aqui eu estou dedicada à polícia, porque é desgastante. Até você acostumar com o ritmo, até você se adaptar com o que aparece, com a rotina. Então, eu decidi por um período realmente estar focada ali. Depois que eu consegui me organizar, aí eu comecei com minhas outras atividades também e Eu consegui conciliar bem. eu abri uma caixinha outro dia no Instagram. Aí o camarada, não lembro, o seguidor falou assim: Thiago, você acha importante atividade jurídica para delegado de polícia ou período e tal? Eu falei, cara, acho. Por quê? Porque ser delegado de polícia é decidir a vida alheia. O camarada que tem 20 anos de idade, 19, acabou de sair da faculdade. Imagina esse moleque decidindo uma situação conflituosa em que a esposa quer agredir o cara e ele apenas segurou ela e aí ele vai e faz uma prisão, cerceando a liberdade daquele indivíduo. Uma experiência de vida, é isso que eu quero falar. Cara, não é brincadeira. Eu tô lidando com os dois bens jurídicos mais importantes do ordenamento jurídico. Vida, liberdade, 3, né? E patrimônio dos outros. Delegado de polícia trabalha com isso. Ou eu vou te prender, ou eu vou tomar teu carro, tomar teu dinheiro, sequestrar teu imóvel. Tomar o sentido positivo, tá, gente? Sequestro de bens, é nesse sentido que eu tô falando. Sequestro de bens, ou seja, uma pessoa que não tem experiência de vida, e quando a gente fica trancado, isolado, estudando, a gente fica meio bitolado e é muito importante, já pegando o gancho do flagrante. Uma coisa é você conhecer os livros, conseguir a adequação típica de uma prova. Amigo, a vida real é PM que deu tiro, o adolescente deu garrafada, cicrano e Muitas beltrano, vezes é uma linha muito droga. tênue, né? E aí o camarada, assim, uma experiência de vida, como é que faz pra trabalhar? Qual a sua opinião sobre isso, Veiga? Eu acho que essa é uma patologia de todas as carreiras É. de decisão, assim. Eu tenho amigos e amigas. Mas que na magistratura é obrigatória a prática. Sim, mas na não polícia, alguns prepara. estados. Não prepara porque o cara não advoga, É verdade. continua enfiado na sala de estudo, assina 5 petições por ano com amigo ou com parente e vai decidir a vida de todo mundo. Então, É uma experiência que, na minha opinião, também falseada. você vai ganhar na prática. na prática, né? não tem experiência nenhuma. Assim, é importante você ter uma visão assim de mundo para saber onde você está entrando, para poder ter nesse uma sentido. ponderação também para decidir a vida dos outros. Mas muitas vezes o pessoal pergunta: a Cadepol ensina tudo? A Cadepol de São Paulo é excelente, mas, gente, aprender é só na raça. É dia a dia. É no dia a dia. Não tem receita de bolo. Você não sabe o que Vai aquele com a vai pele te no apresentar. jogo. Vai, colocando vai a te pele ensinar a no não jogo. tirar a própria vida com a sua própria arma ali manuseando. Né? Isso Aí é você bom. sai de lá É apto verdade. a não tirar a própria vida com a arma. Ou nem né? sempre, né? Infelizmente, a gente teve um episódio agora lá no Paraná. Inclusive, eu lecionei, ele foi meu aluno na escola, que eu sou professor da Escola Superior de Polícia Civil. Ele passeando no parque lá em Foz do Iguaçu. Foi no banheiro, tirou a calça, a arma bateu no chão, disparou, tiro na testa. 2 meses de polícia, irmão. Que tristeza, velho. É, O moleque complicado. estudou, o colega estudou. E é mais Ele um do ponto que Ceará, muitas Marcelo. vezes as pessoas não pensam também. Acha só que é legal, né? Não, eu vou ter minha arma pra eu tirar foto e postar ela no Instagram. Só que é uma responsabilidade do caramba. Existe vida fora do Instagram, gente. Não é Exatamente. Instagram Paul, né? Por favor. É polícia de verdade, né, Marcelo? Com certeza. Assim, eu acho que é muito culpa das instituições isso. Por quê? Não tem problema a pessoa entrar para ser delegado novo. Você entrou super nova, Eu comecei a atuar mesmo, eu tinha 25. 25, muito 20, nova. 26, sei lá. Assim, não tem problema isso. Você não vai ser uma delegada ruim, um delegado ruim por conta da idade. Agora, tem que existir nas instituições uma formação continuada. E não tem. Não tem na maioria das magistraturas, das defensorias, dos ministérios públicos, das polícias civis. Nesse ponto eu tenho até que parabenizar, né? E agradecer por estar na PC São Paulo, porque aqui a Cadepol daqui é muito ativa. Tem curso, se você entrar toda semana tem curso, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria do Brasil. Não é. Aqui tem A polícia aqui de o que Minas você quiser. é muito boa também nessa parte. Inclusive, eu fazia muitos cursos
na Cadepol de Minas online, né? Fiz curso de lavagem de dinheiro, fiz curso Aqui tem sobre tudo, de- prova, é, investigação, renova Relatório também de cursos RIF. relativos a armamento e tiro, tudo. Aqui tem sempre concurso aberto, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria do A Brasil. Polícia Civil do Paraná é muito boa nesse sentido, tanto é que lá é a Escola Superior de Polícia Civil. O meu curso de formação, ele é pós-graduação, Gestão e Segurança Mas quantos Pública. colegas fazem os cursos? Essa é uma pergunta interessante. Ah, quantos sim. colegas fazem? Aqui Porque até que hoje eu fica sou lotado. Hoje eu sou defensor público, recebo flagrante da Polícia Civil. Tem coisa que eu fico, meu Deus. Entendeu? Isso é Então, complicado. quantos Porque fazem? aproveita, a porque não é polícia, obrigatório, a não tem uma polícia formação oferta, obrigatória, né? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que, não sei, a longo prazo, isso, em algum momento, isso vai precisar ser discutido no Brasil. Na Polícia Civil, para você ser promovido, tem vários cursos. Sim, em para alguns lugares tem. Por a exemplo, lá no Polícia Rio Civil tem é algumas obrigatório, gratificações que você tem que se manter fazendo curso de tantas horas. Isso força você. Se não criar um mecanismo ligado a algum benefício financeiro que, pena vai pra obrigar o profissional. profissional a fazer, ele vai fazer o papel do menor esforço, né? Que é a grande crítica que a sociedade, não sou eu que estou fazendo, a sociedade faz com relação ao serviço público brasileiro, né? Que depois de muitos anos... E falando desse ponto das queixas, né, da sociedade, do papel do servidor, eu lembrei de uma coisa que você falou também, Marcelo, da sua parte de escolha de vocação, escolha de profissão, nesse dilema. Daqui a pouco vai ter que escolher também se vai para magistratura, se vai continuar defensor. Eu acho que vai continuar defensor, que gostou muito. Imagina né? isso aí como juiz. Hoje ele já me Imagina. judia como defensor, que não deveria. Quando virar juiz, sabe? Não tem Ah, coração, não. não tem defensoria que amoleça o coração desse homem. Quando isso aí virar juiz, ele vai desligar o telefone na minha cara, vai desfazer a sociedade. Eu era estagiário de estagiário, eu não Você aguento. foi meu estagiário. do vou te colocar- estagiário, Já muitos contei essa anos. história? Não. Não, deixa ela terminar, depois tu conta. A gente era estagiário no mesmo Conte. escritório de advocacia. Aí o Marcelo era meu estagiário. Estagiário do estagiário. Era estagiário do estagiário. Tá vendo como o mundo dá voltas? Mas vem cá, É. vamos mudar um pouquinho o assunto, porque a gente tá falando muito de polícia, vamos voltar a falar um pouquinho de concurso. Tá. Eu tenho uma... Deixa Vamos lá, eu- concluir. peraí, Eu não, te cortei, Sá. Eu só quero falar uma coisa que eu acho importante no que ele estava falando, porque muitas vezes também eu acho legal falar para os indecisos que estão pensando em carreiras, ou até a questão de trocar de cargo, né? Para quem pensa, não tem problema nenhum, desde que você, no período que você tá naquela instituição, você a sirva bem, né? Igual ele falou, ele passou um período na polícia e ele saiu com sensação de dever cumprido, porque ele serviu bem a polícia naquele período, não tem problema. É legítimo Tem querer uma- sair, né? Exatamente, tem uma crítica, tomar uma água aqui que a garganta... Tem uma crítica no sentido, que delegado é cargo meio, hoje as pessoas fazem de cargo meio, tem que vir quem tem vocação policial, né? Só que assim, gente, acho que o mais importante de tudo é você ter vocação para servir ao público. Porque Vocação antes para o de serviço tudo você público. é servidor. É isso. né? A minha vontade maior era servir. A primeira vontade que eu descobri, a primeira vocação que eu descobri, que entendi que queria fazer concurso público, era o desejo de servir ao público. E você pode servir ao público sendo delegado, sendo defensor, sendo juiz, sendo promotor, desde que no período que você passa em cada instituição, você a sirva com todas as suas forças, com todo o seu empenho, né? E vocação a gente tem muitas. Sua vocação não está atrelada necessariamente a uma carreira. Eu me encontrei muito na polícia, né? Mas acho importante fazer essa ressalva para quem está indeciso, para quem não tenha se encontrado. Você pode fazer. E assim, fez concurso, não deu certo, não se identificou, porque você realmente, eu fui estagiário, eu sei que eu vou gostar. Gente, é só na pele, né? Mas se fez e não deu certo, tudo bem, estuda de novo, faz outra. Você só vai saber na pele. Dê seu máximo enquanto você está na instituição e busque mudar para outra que você acha que vai ser melhor. Mas
é isso, vocação a gente tem muita, a gente tem múltiplas vocações, a gente não tá, eu só vou ser feliz na minha vida, eu só vou servir bem, só vou cumprir meu papel e minha missão de vida se eu for o delegado de polícia, ou se eu for o defensor público, ou se eu for promotor de justiça. Não, desde que você esteja fazendo bem, ajudando pessoas, servindo, ensinando, protegendo, né? Tendo missões nobres da vida, você pode contribuir em qualquer ambiente que você tiver do serviço público. Verdade. Tem uma frase, eu não sei se eu vou errar o autor, que é talvez do Carlos Castaneda, autor espanhol, que diz: todo caminho é só um caminho. Analise com o seu coração se o caminho que você percorre ainda tem parte do teu coração nesse caminho todos os dias. Porque senão mude de caminho, porque afinal de contas todo caminho é só um caminho. É verdade. Porra, filósofo, Marcelo. Filosofou, hein? Obrigado, pessoal. Marcelo Obrigado. também é cultura, porra. E a gente tem visto isso, até a gente conversou com o William Douglas sobre esse ponto, que muitos servidores, muitos delegados, juízes, promotores, as carreiras jurídicas, muita gente saindo do Estado para ir para a iniciativa privada, né? Então, às vezes, a pessoa não se encontra num serviço público, desenvolve uma habilidade que vai fazer ele ganhar muito mais dinheiro fora, vai dar a ele liberdade, felicidade, tudo aquilo que ele esperava no cargo público e não encontrou, ele sai e vai viver a vida dele. Então, Sim. isso também é legítimo, né? Agora, entrou no serviço público, venha de coração aberto. E dê seu melhor no para período fazer que seu você melhor, tiver ali. exatamente, né? O serviço público, na verdade, eu optei, aliás, todos nós optamos, né, por ser servidor público. Ele é uma atividade que tem o lado positivo, que nos dá estabilidade no cargo, nos dá estabilidade financeira, de que todo pau pode quebrar. Dia 29 teu dinheiro tá lá, 28, 31. Diferente da iniciativa privada. Mas, ao mesmo tempo, nos limita muito. Nos limita financeiramente, porque pegando aquilo que eu já falei, vai chegar uma hora que teu salário não é um super salário, é um excelente salário, mas o seu padrão de vida aumentou. Né? E você não vai sentir isso. E um outro ponto que é o ponto-chave que eu insisto, né, que é o título da nossa entrevista. A gente não tem liberdade geográfica. Eu tô feliz no Paraná. Imagina o camarada que passou, com todo respeito, né, mas passou no interior do Pará. E o cara é do estado do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio Grande do Sul. São conflitos como é que é o nome? Você falou de culturas, são culturas completamente distintas. E ali você está preso, das duas uma. Ou você exonera, ou você volta a estudar. Então, duas limitações. A primeira, ou se adapta também, né? Ou decide se adaptar. Então, se adapta. Ou a financeira, e você não tem mais liberdade geográfica, que isso a iniciativa privada te dá. Sim. Eu quero até trazer um tema para vocês, que está muito recente, né? Que está para ser promulgada a PEC da permuta na magistratura. Né? E aí até ouvi de vocês, porque assim, talvez a nova geração de aprovados terão uma possibilidade maior. Porque isso acho o Ministério super Público válido, excelente. A PEC já foi aprovada em ambas as casas, né? Não sei se deve estar estourando o prazo da promulgação, mas vai ser promulgado. O Ministério Público já tem o regramento dele, a Defensoria Pública já disse que essa norma da magistratura vai ser aplicada, vai regulamentar, então a gente vai ter permutas entre juízes, promotores, defensores públicos. A tendência, como delegado de polícia, é a carreira jurídica. Havendo interesse das partes e sendo favorável para a administração, as pessoas vão servir até melhor. Né? Colocar sabendo na parede. Você volta para casa? Não volto. Sério? Não voltaria para Goiás. Não voltaria? Não voltaria. Marcelão? Tu volta para Madureira? Cara, mas aí já pegando um gancho que você falou aqui sobre a parte jurídica, a gente já volta para sacanagem. A parte jurídica. E aí o fundamento da PEC é muito importante, né? Para retomar os laços familiares. Vai aplicar para todo mundo, não tem dúvida. É muito interessante. Calma, vou chegar no ponto que eu quero falar. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Hoje eu sou delegado de polícia no Paraná. Eu não tenho interesse nenhum em voltar pro Rio de Janeiro, irmão. Eu quero ir pro Nordeste, por exemplo. Um exemplo. Ou quero ir pra Rondônia, Roraima. Qual é o meu laço familiar? Qual é o meu vínculo afetivo com esses estados? Será que isso seria um fator impeditivo? Percebe?
Como não vai ser tão simples assim, com base na PEC. O fundamento foi para criar o vínculo familiar, para que o servidor trabalhe mais feliz Eu ao acho que lado ele da vai- família. Mas vai- não é uma limitação territorial de uma permuta acontecer só para o estado de origem. Pode ser. Eu tô falando pelo O fundamento. papel Eu acho aceita que vai- tudo. Você é, é acho que delegado, vai você sabe mais no- disso. Só para você No colocar interesse. que você sonha todo dia com as praias de Alagoas e que você tem um vínculo afetivo, que isso está machucando o seu coração, você está Meu tomando pai é antidepressivo. potiguar, meu pai é potiguar. É, você tá tomando antidepressivo porque você tem saudade. Sim, acho que não impede. Eu acho que é um ponto importante para aquilo que a gente está conversando aqui, né? Que essa vida longe de casa ganha um fator novo que a nossa geração não teve, É verdade. que é a possibilidade de permuta. E é mais um ponto para sonhar, né? E aproveitar para estudar. E aí, o tema do nosso podcast, da nossa conversa de hoje, cairia por terra. Esse Até que debate. não, porque até você conseguir uma permuta e outra, a permuta é uma possibilidade, né? Não quer dizer é que um você vai direito encontrar subjetivo, alguém. né? Exatamente, é uma possibilidade. Pode ser que não tenha ninguém por um longo período querendo permutar com você. E aí? Mas, Eu quero te Marcelo, fazer uma você voltaria? pergunta. Não. Não? Dá 5 dias no Rio, já fico me coçando. pra pegar. Eu vou sempre, eu tô direto no Rio. Inclusive, a gente grava podcast no Rio também. A gente. Eu tenho vontade de trazer Mata-se. meus pais pra cá um dia, mas Mas não ele precisa de voltaria. permuta. Não, por que Não, não? Eu gosto de São é- Paulo. Só mandar vir. Manda o Eu dinheirinho quero lá, tá fazer uma certo. pergunta pra Sabrina, que é o nome do nosso podcast. Você tá com 3 anos na polícia, 3 anos e um pouquinho, já tem uma experiência, né? 1 ano na polícia é JK. É 1 ano, vale por 5, né? É verdade? A Sabrina, por exemplo, tem 16 anos de idade. Claro, Olha lá. gente. A gente já não tem mais essa condição, né? Eu tenho 23 anos de idade. Olha como é que a polícia acabou comigo. Olha, vou dizer não, que eu tava penteando o cabelo pra vir, né? Eu já comecei a achar um fio branco que não existia. Polícia, gente, isso polícia. aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta que é a temática do nosso podcast. Depois dessa experiência que você teve, qual é a sua opinião sobre o cargo de delegado de polícia? O que há para você, Sabrina, além do cargo? O que você encontrou na polícia, além do cargo? Na polícia e nessa nova fase, né? Mudança para São Paulo, tudo isso que você passou a viver de diferente. O que há para Sabrina além do cargo? Marcelo, você perguntou além do cargo, associando ao cargo inicialmente, né? Então vou responder um pouquinho sobre a carreira, né? Como o Thiago falou, é uma carreira que te permite estar ali, assim, na trincheira mesmo, no ponto mais sensível da sociedade. Me levou a colocar os pés em locais em que eu nunca pisaria por conta própria, que eu nunca imaginei estar, ver situações e realidades que em outras carreiras, em qualquer outra oportunidade eu não veria, não teria essa consciência, conhecer a realidade dos outros, melhorar a fundamentação, a argumentação, entender melhor de pessoas, porque às vezes também a gente acha que a maior dificuldade, a gente tem muito medo, pelo menos, quando está estudando para concurso, ai meu Deus, nunca lidei com bandido, criminoso, acha que o pior problema que vai ter vai ser lidar com criminoso, e o criminoso, ele sabe que fez mal o trabalho dele, né, caiu, né, e tá lá na sua mão, desde que você seja uma pessoa que respeite a lei e aplique a lei devidamente a ele, via de regra, né, você não vai ter grandes problemas. Tem uma das partes mais difíceis é a gestão de pessoas, né, eu tive um agravante, querendo ou não, pesa um pouco a sua imagem, né, de pessoa mais nova, mulher, querendo ou não. Bonita. Obrigada. Mas tem toda essa preocupação também, desde antes de assumir. Graças a Deus, eu não tive más experiências nesse ponto, mas eu me esforcei para aprender desde cedo, a me colocar, a ter postura, a sempre aprender, ter uma postura de líder, mas também ter humildade para aprender com servidores, porque quando você chega, você não sabe nada, né? Então, você tem que ter humildade, você não é o dono de tudo. No fim, só que assim, é aquele liame, né, de você ter humildade para aprender, tá ali e ouvir, mas no final a decisão é sua. Sim. O nome vai ser seu, você que vai ter que sustentar se der alguma
coisa ruim. Né? Pode falar, aqui a gente... Então, por outro lado, você está ali realmente resolvendo de tudo. O delegado, acho que é uma das carreiras que mais exige diferentes habilidades do profissional. Você é psicólogo, você Exatamente. é juiz do caso concreto ali naquele momento, né? Porque a pessoa, a partir de uma decisão sua, ou ela vai para casa, ou ela vai, depois de um tempo, perder o réu primário, ou ela vai ficar perder com um dinheiro, porque bem, recolheu uma fiança. Exatamente. Então, assim, é o juiz do caso concreto, você é psicólogo, você, às vezes, socorre a situação, é um amigo. Às vezes a pessoa vai na delegacia quando você vê que, na verdade, o que ela queria era desabafar. Que não é um problema que claramente não é um problema de polícia. Você é pai, muitas vezes, às vezes, até os servidores falam, doutora, não perde tempo. Algumas pessoas falam, não perde tempo falando com adolescente, dando sermão, você não vai adiantar nada, né? Eu faço questão de estar lá, eu falo, olha a sua vida é assim, não precisa ser. Não é porque você não tem condições hoje que você necessariamente não vai ter no futuro. Então, assim, você participa da formação da sociedade ali muito diretamente. Então, é uma carreira muito apaixonante mesmo. Então, só que ela vem com desafios que, quando a gente está estudando, realmente a gente não pensa. Mas o saldo, para mim, depois desse período, é positivo. Hoje, vamos lá, deixa eu fazer um bate-bola contigo aqui, rapidinho. Um cargo que você não assumiria? Juiz. Um estado que não trabalharia? Acho que não tem. Eu não iria para o norte por questões de logística. Eu não seria a minha primeira opção. Norte, nordeste, por passagem cara e logística, mas iria também se precisar. Seria para qualquer canto. Se não fosse delegada, seria? Promotora. Promotora? De cargo público. Sim, promotora de justiça. Promotora de justiça. Tá certo. Esse lance de... Mas a prioridade é delegado. Não, por isso que eu perguntei. Se não fosse delegada, seria... Não, é porque até entrando naquele ponto que muitas vezes as pessoas pensam assim, e agora? Você vai fazer outro concurso? Porque muita gente enxerga o cargo de delegado como cargo meio e acha que você não pode querer ser delegado de polícia especificamente. Né? Meu sonho era ser delegado, eu só fiz prova para delegado, nunca fiz nenhuma outra. Eu entrei na faculdade em 2005 para única e exclusivamente ser delegado de polícia. Eu nunca fiz um outro concurso. E eu aposto que você também já recebeu. E agora? Vai ser o quê? Vai fazer juiz? Não. Vai fazer MP? Cara, o cargo de delegado, para mim, é o melhor dos três. Eu acho o cargo de juiz cansativo, enfadonho. Defensor público, com graças todas a Deus as vênias, não tem graça nenhuma. Tem espaço pra todo mundo e tem gente com todas gosto pra todo mundo. Eu tô brincando com o Marcelo. Promotor de justiça também não é uma carreira que não me atrai. Delegado de polícia, eu posso chutar a porta, posso ir de terno, posso ir de bermuda, fazer uma campana na porta da favela, posso fazer tudo o que eu quiser. Claro, dentro dos limites legais. É um cargo híbrido. A defensoria me surpreendeu, né? Porque... A Defensoria do Maranhão, não sei se todas são assim, não posso falar, mas a Defensoria do Maranhão ela tem uma política institucional, e eu sou cobrado disso, de uma participação na comunidade muito grande. Isso eu acho muito legal. O papel da Defensoria é muito legal. Então, assim, eu não fico enfiado no núcleo. Quase toda semana tem alguma atividade fora do núcleo. Participação junto com o Conselho Tutelar, visitas, palestra em escola. A gente é chamado para tudo que vocês imaginarem de educação de direitos. Já fui algumas vezes presencialmente em Quilombo. É uma experiência de vida que você sai transformado desses lugares, né? Acho que tem... O pessoal chama de justiça itinerante também. Isso, tem dentro do TJ, né? Não, eu já fiz a campanha com o ônibus da Defensoria, que a gente tem lá. E também vou semanalmente fazendo as visitas, as coisas que a gente é chamado, né? Eu e a minha equipe. Então, isso me surpreendeu muito. E eu acho, assim, também, Thiago, não sei se você também vai concordar comigo. Eu passei esses anos que eu passei na polícia, tem gente que vai passar 30 anos na polícia e não vai viver o que eu vivia. Eu tenho essa sensação com meus 3 anos, Marcelo, porque assim, como eu falei, né? A minha delegacia é o caos na terra. Mas assim, eu sou
grata pela quantidade de coisas que eu aprendi. Plantão vai te dar a estrada, plantão te dá bagagem. Eu não pra você aprenderia o decidir. que eu aprendi nada na vida. E assim, a gente sai, muitas vezes, falo por mim, né? Tem gente que já tem já morava sozinho, já passou por uma pegada de enfrentar mais a vida sozinho. Não, eu morava com meus pais. Embora não tivesse luxo, eu tinha meu café da manhã preparado na minha mesa ali, para eu não perder 10 minutos de estudo preparando meu café da manhã. Legal. E agora, se eu não tiro a carne do congelador, ela continua lá. Congelada. Tá sozinha. Se eu não reponho as coisas para fazer uma comida, ou se eu não compro marmita, eu não tenho, a geladeira tá vazia. Acabou de mandar mensagem aqui. Seu Marcelo não tem amaciante. Eu faço o quê? Pô, guerreira, compra que ela depois não eu te vai... pago. Compra o amaciante não vai aparecer. E assim... Que depois eu te Pode pago. concluir, Sá. E essa mudança de vida, de estilo de vida, de tomar conta da própria casa, tomar conta da própria vida, liberdade financeira, estar num cargo de chefia, é muito transformadora em pouco tempo. Assim, te transforma como pessoa, não tem como você ser o mesmo depois de passar por isso. E o fato de enfrentar traumas psíquicos, né? Não, pai, eu mudei de cargo e continuo problemático. Então, olha, vejam, gente, o problema não está no cargo. Por exemplo, esse garoto aqui, olha, é defensor público. Perceba como é que ele tá. Ele tem 22 anos, olha a cara dele. Então, vamos lá, Sá. Deixa eu deixar como é que eu vou te dizer, né? Uma sugestão, né? Delegado de polícia, hoje você tá no plantão, mas primeira oportunidade que você tiver, assuma uma delegacia e vá tocar uma delegacia. Que é o que eu quero dizer? Fazer plantão é legal, tá te deixando calejada, você aprendeu a lidar ali com a prática. Hoje teu raciocínio é rápido. Vai tocar uma investigação de repressão qualificada. 10, 15, 20 prisões. Isso é eu acho apaixonante. Eu acho legal também o trabalho de expediente. Inclusive, eu já tive a oportunidade... Não é expediente, é trabalhar em delegacia especializada de operação. Ah, sim. Ainda não tenho pretensão de especializadas. Mas acho legal, legal a atividade do expediente do cartório também. Até acho legal a gente dar uma explicada muito breve aqui, porque pode ser quem esteja acompanhando não saiba. Porque eu sou de central de flagrantes, então chegou ali, o crime aconteceu na hora, a PM leva a situação para a delegacia, a gente vai alocar o quanto tem que ir, mas é muito mais dentro da delegacia do que fora. Né? É muito mais papel do que arma, né? Então, tem que ter essa consciência. E a gente atua ali no que aconteceu no momento. Finalizado o flagrante, diligências, outras coisas, investigações. Ou, por exemplo, foi alguém durante o plantão registrou um boletim de ocorrência de um caso X. Isso tudo vai para o expediente. Quem vai tocar, via de regra, essas investigações é o pessoal do expediente. Eu já tive algumas oportunidades de flagrantes legais, nunca é legal, né? Um crime em si nunca é legal, mas o trabalho que se pode fazer em cima disso, que é legal, já tive oportunidades de eu pedir ao titular para dar continuidade naquela situação, dar continuidade nas investigações, me foi concedido, eu tive esse gostinho também de trabalhar e atuar de um início até o final de alguma situação. Então, também eu acho interessante. Hoje só não é viável para mim por questões de logística, até para viajar, para ter essa liberdade de viajar, para ver minha família, né? O plantão acaba sendo mais vantajoso hoje. Mas eu acho o plantão também um lugar que tem um prazo certo, né? Ele tem prazo de validade. É isso aí. Ele tem prazo de validade. Eu tenho isso dentro de mim também, que é prazo de validade. E acho interessante você conhecer outras frentes também dentro da atividade. E é bem isso, né? Você tem que conhecer... Para ser um bom delegado de polícia, você tem que saber fazer um plantão, você tem que saber tocar uma investigação. Tocar investigação é maravilhoso. Analisar um RIF, fazer um pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal. Isso eu faço no plantão, hein? Fazer uma interceptação telefônica, fazer uma bilhetagem. Cara, isso é fantástico. Eu peguei a época no início em interceptação analógica ainda, né? Caramba. Ou seja, revelou a idade, hein? Antigão. Revelou a idade. E depois a coisa foi
Foi É melhorando, porque assim, entrou o dá guardião. pra você fazer o mínimo e dá pra você, se você tiver interesse, dá pra você fazer muita coisa legal no plantão também. Todos esses pedidos, todas as cautelares possíveis, eu já Mas pedi você também no consegue plantão. fazer isso no plantão? Você tem Nem tempo? sempre eu tenho É tempo. isso, Nem claro, sempre né? eu tenho. Já Mas trabalhei em quando plantão tenho. também. Eu acho que o bom Quando tenho, profissional, me o bom esforço. plantonista é ótimo. É ótimo pra todo mundo. Pra vítima, o cara que tá preso quando chega no judiciário, tudo é mais difícil. Aí eu vou passar minha visão hoje como defensor público, né? E eu exijo muito, porque fui delegado muitos anos, fui da polícia. Então, meu olhar para as coisas que vêm da polícia hoje é um olhar de exigência. Pô, eu fui Sim. delegado, dava pra esse cara ter feito um pouquinho melhor. Por que ele fez um depoimento de meia página? Faz um flagrante tão complexo, um depoimento de meia página, não coloca nada e prende em flagrante. Por que fez isso? Então, a gente recebe muita coisa ruim também. E é isso que a gente estava conversando sobre a qualificação continuada do profissional, para que ele se mantenha sempre, né, buscando coisas, porque a sociedade não quer mais aquele policial que faz um relatório em uma página, a polícia não quer mais esse cara, e ele vai ficar para trás, né? Então, é importante. Mas eu vejo hoje a importância desse trabalho qualificado do delegado, porque quando o trabalho do delegado é bom, chega na instrução, acabou, não tem o que Tem mais o que não tem o que buscar dali, fazer. né? Você vai, eu como defensor público, quando tem indícios de autoria muito fortes, bem feitos, os direitos foram Ou seja, tu não preservados. quer fazer nada, né, amigo? Não, Tudo não é o pobre do isso. delegado. Eu tô dizendo brincando, que eu sei, entendi. é que eu não vou perder a oportunidade eu só? defendo réus confessos. Defendo réus confessos em que a investigação demonstra indícios de autoria, prova da materialidade, todos os direitos respeitados, não tem ilegalidade, não tem absolutamente nada. O que eu vou fazer como defensor? Fazer uma defesa técnica com relação à aplicação da lei penal, da dosimetria da pena. Mas mexer no mérito é difícil. Por quê? Porque hoje a persecução penal, o processo penal todo, a base é na delegacia, porque na instrução não se produz prova. A única prova que é produzida em instrução falo isso que eu faço audiência de instrução quase todo dia. Prova testemunhal, manda realizar a perícia de novo só quando está elegível. Uma coisa ou outra, raramente, juntar uma folha de antecedente, acabou. Então, a verdade, entre aspas, ela vem pronta para o judiciário, produzida na polícia. E é isso que é o que eu acho mais legal. E agora, falando dessa experiência que você falou, assim, que foi delegado e agora analisa isso, pegando o gancho no que o Thiago falou da questão da experiência, um fator legal de ter advogado um pouco na área criminal foi esse. Porque eu fiz, principalmente como advogada da ativa mesmo, sem receber do preso, né? Recebendo do governo, recebendo do Estado. Eu fiz algumas defesas e eu trabalhava especificamente na vara do Tribunal do Júri. Então, eram pessoas acusadas, né, de homicídio. E muitas vezes a minha defesa era técnica, só que mesmo não tendo muito o que se argumentar dentro dos fatos, já teve situação que o promotor se manifestou a partir da defesa que eu fiz para que o indivíduo fosse solto pelas falhas técnicas que ocorreram durante a investigação e que eu apontei na minha peça. Então, essa visão prévia das falhas que podem acontecer durante o período em que o caso está desenvolvendo na delegacia, essa minha visão do período que eu advoguei é legal, que me blinda um pouco, que eu já tento amarrar tudo ali para não... Sabe o que vai fazer. Exatamente. É importantíssimo. Para não ter falha. A gente já escutou muito isso, os colegas antigões, né? As novas gerações, ela vem diferente, né? Mas os antigões falavam muito assim, não, vou fazer meu trabalho aqui, vou mandar desse jeito, lá no judiciário, lá no juiz. Que se dane. Não é, quando a pessoa sai, uma investigação sai da polícia, é 80%, muitas vezes 90% do que vai ser decidido no judiciário. Em resumo, o que vai vir de condenação vai ser produzido na sede de investigação preliminar. Difícil você, às vezes num depoimento, talvez numa coisa mal explicada, mas quando é bem feito na polícia, é muito difícil. E é importante também que a polícia, que o delegado, sobretudo, tenha essa consciência de que está lá para investigar
e que muitas vezes aquela pessoa que é apontada como um suposto autor... Não é. Não Tá lá é. de graça. né? Mas é isso que eu falei quando eu fui falar aqui, que você... O legal de ser... Uma das partes legais de ser delegado, que são várias, é que você não tá atrelado a um lado. Você tá em busca da verdade. Nem sempre vai chegar a verdade, claro, óbvio. Mas você tá ali em busca de fazer justiça. Aí vocês Aí você estão pode ir pra um lado, navegando. pro outro, enfim. Aí vocês estão navegando na área do pai, né? A gente está falando aí sobre a bidirecionalidade do inquérito policial. Exatamente. A doutrina tradicional utiliza da designação que o inquérito possui a natureza de unidirecional, ou seja, os autos são encaminhados para única e exclusivamente o titular da ação penal pública. Ou, no caso, condicionado ou incondicionada. No entanto, hoje, a doutrina contemporânea trabalha com a característica da bidirecionalidade. O inquérito, o delegado de polícia não é parte, ele não tem compromisso Com nem nenhum com o dos autor, lados. nem com o Exatamente. investigado. Ele produz os elementos informativos. Se vai ser para subsidiar a ação penal, ótimo. Se produzir um eventual indício negativo, álibis. Também Sim. está ótimo também. Ótimo, porque não vai Ou seja, colocar uma pessoa inocente. Justifica Exatamente. a promoção da ação penal, bem como justifica um não processo promovendo o arquivamento do Exatamente. inquérito. E é uma visão de justiça, que é uma visão, justiça entre aspas, isso é até complicado da gente conversar aqui, mas o que a gente está querendo dizer é que essa concepção de justiça é a concepção de aplicar o direito sem ter uma inclinação, Paixões seja lado para pro outro. indiciar, e muitas vezes acontece do delegado, até por inexperiência ou por falta de uma leitura, de se manter E mesmo... às vezes até medo Até medo. de depois. Querer fazer ele a justiça no caso concreto. Por exemplo, aumentando, né, um excesso de imputação. Outro dia eu peguei um caso em um dos plantões, não posso citar por questões profissionais, mas genericamente, o crime não comportava a prisão em flagrante sem o arbitramento da fiança, e aí, para tirar da margem da fiança, começa a colocar crime que não tem como. E aí, chega na custódia, eu digo, olha, uma pessoa não pode ser vítima, por exemplo, individualmente de crime de incêndio, porque é crime de perigo abstrato. Pô, mas isso é simples. Todo mundo que está estudando para concurso hoje sabe que o crime de incêndio é crime de perigo abstrato. Uma pessoa individualmente não é crime de perigo, não é vítima do crime de incêndio. A gente tem lá o crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável. Mas por que o delegado que acabou de passar no concurso coloca? Porque ele quer fazer a justiça dele, porque ele acha que aquela pessoa não pode sair da delegacia. Mas essa é uma justiça que ela é individual. Se todo delegado se revestir do sábio de plantão e ele achar que ele tem a solução para tudo que está acontecendo na área dele, aí começam as distorções e as injustiças. Então é importante a gente falar disso, desse papel que a gente está conversando do delegado que tem essa consciência e está lá para investigar e para aplicar o direito sem inclinações e sem lados. Se tiver que indiciar, ele vai indiciar. Se tiver que não indiciar, ele não vai... Se tiver que aplicar insignificância, ele vai aplicar. Insignificância. Acho que isso que é importante e é o bonito da profissão. Olha, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou assistente de acusação, nem sou amigo da defesa. Eu vou aplicar o meu entendimento. Pois está mais que respondido. A beleza que eu encontrei na profissão durante esse período, amigo. É exatamente isso. E para além do cargo, né, São Paulo me proporciona tudo. Eu, embora tenha saudade da minha família, como eu falei, eu sei que eu sou muito mais útil aqui do que eu seria lá. Né? E à medida que eu preciso estar presente em uma emergência, eu também tenho um voo aqui que 1h30, 2 horas eu tô lá. Rapidinho, né? Então, eu só vejo vantagens, percorreria o mesmo caminho de novo. Né? Eu sou, assim, tem as frustrações, né? Tem algumas decepções, tem aquela... a gente distorce um pouquinho a visão de Hollywood que a gente tem às vezes. A visão romântica, né? A visão romântica que tem do pós-concurso, porque muita gente se frustra também por isso, porque pensa, não, eu vou dar tudo de mim aqui, eu vou ralar aqui, e depois do concurso vai ser uma maravilha. Eu vou ter uma vida tranquila, sossegada. Só viajar que não, duas vezes por ano. vai ralar pra caramba,
não ficou rico, vai ter uma vida boa, mas não Não ficou dá pra rico. viajar 2 vezes por ano pra Exatamente. Europa, o euro tá seja... Então, assim, se você tem o pé na realidade, né, e você sabe o que vai enfrentar, por exemplo, antes de começar os plantões, na verdade, até antes de ser aprovada para delegada, eu já tinha conversado com vários profissionais da carreira. Então, eu já, inclusive daqui de São Paulo, então eu já tinha uma noção do que me esperava. Lógico que muita coisa, como eu falei, você vai viver na pele. Na pele. Colocando a pele no sol, né? Se expondo. Agora, você ter uma noção do que você está buscando é interessante também. E quando eu vim, antes de entrar nos plantões, por exemplo, eu pedi a amigos que já eram delegados aqui para acompanhar plantões. Então, antes de ser eu ali tomando a decisão, eu acompanhei colegas para poder aprender também um pouco como eles faziam. Então, acho que o seu interesse também de como você vai começar na carreira, não é porque você é novato que você precisa agir como um e partir do zero. Você pode adquirir essa experiência de outras formas também, né? Se você estiver interessado. E aí foi isso, um amadurecimento incrível como pessoa, como um olhar diferente para as situações, um fortalecimento emocional que é necessário dentro da carreira, né? Construir outras amizades. Me esforcei também, porque eu sempre fui uma pessoa mais reservada, assim, na minha. E aqui, assim, em outro lugar, você precisa do outro, você precisa ter relações com outras pessoas. Assim, ninguém vive sozinho. Ainda mais fora do estado. Ainda mais fora do estado e num lugar imenso como São Paulo. Já me adaptei bem à cidade. Fiz por onde me adaptar também, como eu falei, né? Eu, inclusive na pandemia, eu passei a maior parte do tempo aqui. Para ter aqui como lar, para aprender a me virar, para aprender a lidar com as coisas, resolver as coisas do meu jeito. Desde sempre tive com a minha equipe posturas assim muito transparentes e claras, falando como funcionava meu método de trabalho, disposta a ouvir e entender. Então, é uma formação assim, é realmente muito além do cargo, né? O cargo é só um pedaço de tudo que você passa a viver depois. E realmente vem outros problemas, outras responsabilidades, outras preocupações. Às vezes, preocupações muito maiores do que quando a gente estudava para concurso. Já até vez de me pegar pensando em algum momento, ai, meu Deus do céu, nossa, eu fiz tudo isso, passei um perrengue, agora eu tô passando um perrengue maior, até parar para lembrar. Mas Pô, estudei pra isso. Estudei pra frente é só pra assim, trás. Gente, Bem-vindo à polícia. Infelizmente, e eu acho que isso vai acontecer em qualquer cargo. Claro, pode esperar que vai ter, principalmente no início, vai ter algum momento que você vai querer se trancar no banheiro e pensar. A moral da história do seu episódio é mostrar que não é só flores, cara. Não é. Né? E aí é a hora de você parar e lembrar que aquele problema que você tá reclamando, que você tá achando que é o pior problema do mundo, é um problema que há pouco tempo atrás você desejava ter. É isso aí. Entendeu? Quando eu penso em reclamar, hoje tem um aniversário de alguém e eu tô de plantão. Quando eu penso em reclamar, eu penso, nossa, há alguns anos eu estava em casa pensando, eu quero estar de plantão no ano novo. Meu sonho era passar o plantão no ano novo. Eu queria viver aquilo. Então, assim, por que hoje eu vou reclamar? Você tem que honrar aquilo que você sonhou, aquilo que você buscou. Mas isso Eu nunca tive esse sonho. Eu sempre chorei quando... Não, eu pensava, eu estava estudando, eu via as fotos, né, das pessoas. Hoje eu tô de plantão, feriado, hoje eu não posso, tô de plantão. Enfim. E eu queria viver aquilo. Aí é muito fácil hoje, quando você tá... não, mas aí você quer só o bônus e não quer o ônus. É isso aí. Então você tem que lembrar que o que você tá talvez reclamando hoje é o que você queria há algum tempo. Excelente reflexão. Sabrina Freitas, obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo maravilhoso. As suas ideias de de viver em outro estado e trazer aqui para os nossos seguidores, que é o pessoal que acompanha o YouTube. É muito importante o seu tema escolhido.
Você foi escolhido exatamente para falar sobre isso, porque você vivencia isso. Saiu de Goiás e veio morar em São Paulo sozinha. Muito importante. A gente queria agradecer o tempo que você se mostrou disponível pra gente. Eu que agradeço Muito demais, obrigado. foi um prazer. Muito obrigado. Nossa relação de amor e ódio já é antiga. É verdade. Foi um prazer, me senti muito à vontade com vocês, né, para poder falar sobre tudo. E achei muito fantástico quando vocês fizeram a proposta e justamente com esse tema, porque é uma coisa que as pessoas não costumam pensar e é um tema que não vende. Não vende. Não vende. Bem Né? isso. Então é legal a gente trazer essa abordagem também, colocar o pessoal para pensar na realidade também, para não se frustrar depois. Pra não comprar o filme o ingresso pro filme errado. Marcelão, fala com o pessoal pra tocar onde? No sininho. Você que faz o fechamento, irmão. Realizando um sonho, agora eu sou youtuber, né, pessoal? Segue o canal do Além do Cargo, acompanhe também o nosso podcast no Deezer e no Spotify. Não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para acompanhar os próximos episódios. Um beijo no coração, obrigado pela audiência, pela presença de todos. É um prazer, Sabrina, mais uma vez, muito obrigado, Tiagão, meu irmão. Foi meu amigo. Mais um, obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço, Vamos pessoal. em frente. Até o próximo. Tchau, Beijo, tchau. Sá.